Esse painel que vai falar sobre a tecnologia, né? Novas tecnologias para velhos problemas, porque nós temos muitos problemas, né? Na nossa operação, a nossa operação precisa se organizar melhor, precisa de melhores ferramentas. Quando eu falo da gestão operacional para o setor de governança, eu falo da gestão operacional. Não é só para a governança, mas aqui a gente está falando da governança. Na governança hoteleira, nós precisamos criar referências, criar indicadores, saber ter condição e ferramentas para fazer uma gestão melhor do que nós fazemos. Quando eu falo da nossa atualização, sim, é atualização tecnológica também. Então, o que a marca vai trazer aqui para a gente, além de tudo que não dá nem tempo de eu dizer que vai ser uma experiência maravilhosa, cases reais de sucesso, de modelos de gestão que estão dando muito certo, que já é uma realidade, já está implementado. Então, eu quero que vocês tenham muita atenção para o que vai ser apresentado aqui. Temos aqui uma governanta, tá? Menino. Uma governanta, por favor. Uma governanta para a Josiane. Josiane, ela é uma das profissionais, né, que eu gostaria muito de ter um palco aqui cheio de governantes, tá? Eu vou fazer isso. Ano que vem, 20 anos da ABG, eu quero um palco lotado de governantas do Brasil inteiro. Mas ela está aqui hoje, já é para nós da ABG, vocês estarem aqui nesse auditório hoje, para nós da ABG, já é um grande sucesso, um grande privilégio, uma grande conquista, porque, como eu falei lá atrás, quando eu comecei a frequentar a Equipe Hotel, há 18 anos atrás, eu já vinha para cá, e quando eu começava a falar da governança, através da ABG, da Equipe Hotel, das feiras, dos eventos que eu fazia, que eu estava divulgando a criação da ABG, vai fazer 20 anos no ano que vem, as governantas não sabiam que podiam estar aqui num auditório como esse. Elas não sabiam que podiam estar mas eu posso? Pensei que fosse só para o meu gerente. Não, pode e deve participar, conhecer, deve sim se qualificar, entender em que mundo nós estamos inseridos. E hoje nós temos mais de 1.600 associados no Brasil inteiro, graças a esse trabalho de fomento, graças a pessoas como a Josi, que não param de acreditar que podem fazer melhor, que podem sim estar aqui no palco da Equipe Hotel, dando depoimento dela, da gestão que ela está implementando, de como ela está fazendo e com muito sucesso. Então, parabéns para ela e parabéns para a Marc pela oportunidade de trazê-la aqui. Quero agradecer ao Carlos Bernardo, que é meu companheiro de palco, de muitos eventos, grande colaborador da ABG, e a Orlando, muito obrigada. O meu companheiro de conselho, né? Que a gente se ajuda mutuamente. Então, gente, muito obrigada a todos vocês mais uma vez, e agora o palco é de vocês. Por favor, Tito, comece. Vamos lá. Bom, boa tarde, né? Nós tínhamos no programa a participação de um colega meu, né? Ele trabalha comigo, eu não sei se acho que eu que trabalho com ele, né? Porque ele sabe muito mais que eu e me encarregou de fazer o trabalho, porque ele está passando mal lá, não está muito bem. A gente espera que não seja Covid, mas está tudo bem. A gente trabalha em grupo lá na MAC, portanto, eu sabia tudo que estava acontecendo e daria tudo certo. Eu só queria marcar 2 pontos. Carlos Bernardo e o Orlando Souza vão falar do ambiente macro, vão falar do Brasil, da situação da hotelaria, vão falar como uma empresa grande como a Accor está fazendo, mas nós fizemos questão do ponto-chave, que foi trazer a Josiane aqui. A gente tinha a previsão de trazer a gerente dela também, mas está em férias, mas a Josiane veio, está resolvido o problema, porque as nossas aplicações aqui fundamentais, nós vamos mostrar um case sobre isso, ela trata de governança. Esse é o case que nós estamos trazendo aqui, ok? Vamos lá? Vamos ver como é que funciona o meu passador aqui. Opa. Pense que ano que vem vai ser melhor. Não pode faltar. Para trás.
Só um instantinho aqui. Olha lá. Eu não vou ler o que está aí. Obrigada. Eu vou fazer alguns comentários das coisas que a gente julga mais importante, para que vocês possam ver. O assunto é super complexo. Todo mundo fala, governança, tal, é fácil, não sei o quê. É uma mentira isso. É um problema muito sério e, como a gente já ouviu aqui várias vezes, o hóspede vai se hospedar. A governança é a questão-chave da hotelaria. O resto tudo eu posso não ter, mas vocês já imaginaram um hotel que não tem apartamento, se não tem governança, não vai ter jeito, né? Vamos lá. O que a gente conta assim como problemas muito complexos, né? O item 3 lá, que são as decisões que vocês tomam baseado em percepção do gerente, baseado em percepção da governança, e é só uma percepção. Essas ferramentas novas trazem para a gente números e informações que permitem tomar decisões baseado em dados. Esse é um ponto-chave. Outro ponto que eu queria marcar é que hoje nós temos uma necessidade de fazer um trabalho muito bom, porque os níveis de exigência subiram muito. Aí quem viu a palestra do Marcelo Boega viu que a sofisticação está cada vez maior e a gente tem alguma dificuldade em ter qualidade e quantidade de recursos humanos para fazer e para implantar essa questão. Nós estamos trazendo novas tecnologias, isso não é uma habilidade da marca, é uma habilidade do mundo novo. Então a internet está aí, equipamentos mobile, então eu estou acompanhando aqui o tempo no meu celular, que está aqui, que está conectado com a marca que fica no Chile, que está conectado com a marca que a gente começou agora na Europa, na França, e eu tenho tudo aqui. É super interessante. Essas tecnologias permitiram a gente ajudar a governança a trabalhar bem. Eu vou falar um pouquinho de como é que está o panorama da hotelaria no Brasil, e a gente vai ver que nós estamos atravessando um momento muito interessante. Terminada a minha conversa, a gente vai passar a palavra para cada um dos painelistas, e aqui eu vou contar com o Orlando e vou contar com o Carlos para falar sobre isso, mas a gente pode olhar rapidamente que as ocupações e os resultados econômicos, que aqui esse verdinho aqui é a linha de 2019, e algumas capitais já estão acima do resultado de 2019. Isso para nós é uma coisa muito importante. Isso significa que vocês vão ter muito trabalho. Isso significa que muitos colegas seus vão voltar à atividade, porque muitos tiveram que ser dispensados, né? A gente está vendo também que a gente está tendo problemas não, outra novidade importante, né, que as ocupações aqui do primeiro semestre estão sendo fantásticas, e a gente esteve num evento do FOB ainda essa semana, e a gente viu que vem coisa muito melhor aí. Porém, tem algumas dificuldades, e as dificuldades que a gente está enxergando, uma delas é pessoal. Quando eu começo a olhar, eu vou precisar que você mexa para mim, não tá rolando. Não, Matheus? Vamos lá. Todo mundo já deve estar vendo isso. Todo mundo já ouviu falar isso. Está faltando mão de obra para vocês? Então não preciso falar mais nada, né? O que significa isso? Ocupação subindo, gente faltando para vocês trabalharem, né? Precisa ter alguma solução. E eu acho que a gente traz alguma solução que pode interessar a todos vocês, os hotéis de vocês. A Marc trabalha nesse assunto há mais de 10 anos, e a gente tem um grande cliente que é a Accor, e agora nós estamos indo para outros clientes. A gente mantinha um contrato de exclusividade, mas agora a gente está
saindo para outros hotéis, portanto, estamos indo para outras redes também. Não obedece, Matheus. Vamos lá. Olha lá. Tem uma apresentação aqui, vocês têm uma fichinha que a gente está entregando para vocês, depois vocês veem lá, lembrem da gente. Vamos para a próxima, Matheus, por favor. Como é que a gente trabalha e quais as soluções que a gente tem? Não é tecnologia pura, a gente trabalha num processo de consultoria. A tecnologia, ela está lá para apoiar os processos de vocês e para isso a gente analisa os processos, checa e depois ajuda vocês na gestão. Lembra que a grande vantagem da tecnologia é que ela traz dados que a gente pode acompanhar e usar para ter práticas melhores, né? Esse é o jeito que a gente trabalha. De novo, processo, análise de processo, melhoria, implanta soluções, aqui entra a tecnologia, é um pedaço do nosso trabalho e nós ajudamos a gestão. Matheus. Vamos lá. Agora são alguns exemplos de ferramentas que a gente está usando atualmente. Reconciliação de apartamentos é uma ferramenta que bem tradicional. A gente cruza o resultado da governança com o resultado da recepção, em termos de quantidade de unidades, qual é a situação de cada quarto, porque vocês têm que a cada dia verificar se o quarto está ocupado, se não está. Esse trabalho todo a gente faz com suporte e acelera muito o cruzamento desses dados. Tem várias vantagens e ele ajuda a gente a ter uma visão muito clara de qual é a situação do hotel, né? A gente tem eventos que só podemos tomar consciência na hora que uma camareira bate lá nas portas e traz para a gente a informação. Essa é uma ferramenta que concilia esses dados. Volta uma, por favor, Matheus. Vamos para frente. Gestão de governança. Essa aqui é Essa aqui é uma ferramenta que só diz respeito a vocês, da governança. É uma ferramenta feita para ajudar vocês. Vamos mostrar, a Josiane vai falar depois para a gente, mas em princípio toda a operação das camareiras acontece em celular. A gente trabalhava 3, 4 anos atrás com tablets, não sei o quê. Hoje, celular já chegou num nível tecnológico fantástico para a gente. É muito rápido, muito simples e custa barato, né? O equipamento. E é lá que a gente traz as informações do que está acontecendo no hotel para a governanta. E isso em planilhas que eu consigo descobrir quantos quartos elas fizeram, qual é a situação de todos os quartos, o que está correto, o que está inadequado, qual é a camareira que vai rápido, qual é a que vai lento, com todo o processo de suporte do trabalho da governanta. É aquela que vai chegar e falar, Maria, olha, você está fazendo muito lento os apartamentos, você está caprichando demais, ou está acontecendo alguma coisa. E a outra que faz rapidinho, não é isso? É assim que funciona. Esse equipamento permite a gente ter informações em tempo real. O que eu quero dizer com isso? A limpeza está acontecendo no hotel e a ferramenta vai mostrando para a gente em dashboards, que a gente chama, né? Então, eu estou sabendo qual é o quarto que já está limpo, qual que não está. Se essa ferramenta está conectada na recepção, eu posso liberar quartos antecipados e tudo mais. É isso? Próxima, Matheus, por favor. Gestão de compliance é uma ferramenta que a gente usa para acompanhar, isso serve para a gente acompanhar o tal do ESG, né? A gente acabou de ver a preocupação com a questão de meio ambiente. Essa é uma ferramenta que traz para o gerente do hotel e para todos informações sobre quais são as leis aplicáveis e o que ele deve fazer. Essa é muito importante porque como é que se diz?
fazer gestão ambiental sem saber o que a lei está exigindo é bem difícil. Essa é uma ferramenta bacana. E a gente viu também um depoimento aqui de uma pessoa falando sobre a satisfação do cliente e manter o cliente satisfeito dentro do hotel. Não deixar ele sair do hotel insatisfeito. Marcelo Boeger disse, um cliente que tem um problema e ele é resolvido, a satisfação dele é maior do que um cliente que normalmente vai ter tudo atendido. Essa ferramenta é para isso. Você registra a insatisfação, evidentemente, e a partir dessa ferramenta isso vai para o gerente ou vai para a governanta, essa informação chega no celular ou chega num painel de controle e é possível ir atrás do cliente enquanto ele está no hotel, né? O cliente fica, vamos dizer, satisfeito, evita que ele vá denegrir a imagem do nosso hotel nas redes sociais, que todo mundo aqui já recebeu reclamação e sabe como é triste e como se o gerente fica bravo, imagina uma pessoa como o Carlos Bernardo, que é um diretor de operação, que gerencia 60, 70 hotéis, como é que ele fica contente quando vê chegar a informação na internet que os hotéis dele estão inadequados. Bom, próxima, Matheus, por favor. Gestão de manutenção. Hoje a gente tem uma pessoa aqui de manutenção do hotel lá da Josiane, ele veio para cá e a gente está conectando todas as aplicações de manutenção, aplicação de gestão da manutenção com a gestão da governança. Bora. Bora, Matheus. Ajuda eu aqui. Qual é o case que a gente está trazendo aqui? É um case do Combo Ibis Tamboré. Vamos lá? São 2 blocos. Está aqui. Então, eu tenho 2 unidades, uma do Ibis e a outra do Ibis Budget. São dois blocos de apartamentos. Estão lá os detalhes. 144 do Ibis Vermelho e 207 do Budget. É um hotel que foi inaugurado em 2004 e tem 41 colaboradores no Ibis e 33 no Budget. Resumo da história, a coisa não deve ser fácil, né, Josiane? Tem muito trabalho. Vamos lá, Matheus. As operações com soluções digitais da Mark. A gente começou a trabalhar com isso em 2017, então não são aplicações que foram feitas a semana passada ou que foram feitas por amador, nós estamos trabalhando aí com resultados consistentes há muitos anos. Nós temos muitas camareiras trabalhando nos 2 hotéis, elas usam como ferramenta o celular, são 16 celulares, e hoje elas têm um nível de produtividade de 22 apartamentos para o Ibis e 24 para o Budget. Como que a gente sabe disso? Porque a Josiane tem lá uma planilha que vem conectada direto com o resultado do trabalho das camareiras e ela vê isso, não é que ela estima e tudo mais. E o mais importante, essas camareiras aqui estão trabalhando de uma maneira gerenciada, portanto, quando ela faz 24 apartamentos, ela está fazendo com tranquilidade, sem ter problema de saúde, sem ter problema de estresse. Essa aí é a intenção, não é isso? Vamos embora, Matheus, por favor. Os benefícios são inúmeros, eu vou marcar só a questão do aumento da produtividade, tem muitas outras vantagens, redução de papel, aquela papelada que o cara sobe no andar com papel e fica anotando, e a gente não sabe o que a Maria escreveu lá, né? Não é isso? Direto. Aí tem que entregar de novo, falar, me corrige aqui, aí ela corrige, traduz para a gente, né? E, claro, a gente consegue fazer registro da manutenção, por exemplo. Quando tem um problema de manutenção, não passa um rádio lá para manutenção. Registra uma foto, a manutenção recebe a informação lá e pode agir muito rápido, sabendo já qual é o problema. Não precisa escrever lá dizendo, olha, está com a lâmpada queimada em tal lugar, é uma lâmpada tipo tal.
tira a fotografia, o cara da manutenção já recebe e dá um resultado rápido para o atendimento do hóspede. Bom, vamos para frente. A reconciliação digital é uma outra ferramenta que aí faz aquele cruzamento que a gente falou. A grande vantagem é que isso é feito muito rápido e que a gente tem uma vantagem muito importante, que a gente rastreia todo o processo. Está tudo lá dentro da ferramenta, está tudo feito de uma maneira muito rápida e tudo com muita confiabilidade. Uma das perguntas que, em geral, o pessoal faz é, bom, mas como que funciona? E se o meu hotel tiver dificuldade da internet? Não tem problema. Quando o celular vai para o acesso da internet, porque em alguns lugares não chega, aí ele carrega todas as informações e pronto, funciona. Bora, Matheus. Está aqui o telefone da Marc. A gente distribuiu um panfleto lá para vocês. Nós estamos à disposição de todos. E eu vou passar já para a nossa conversa aqui, para a gente poder dar sequência com quem entende do assunto. Tá bom? Tudo bem? Tudo em ordem? Todo mundo cansado já ou não? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, né? E eu vou chamar os especialistas no assunto para falar. Eu queria falar, então, primeiro sobre o ambiente externo. A gente trouxe isso de propósito para vocês, porque o trabalho de vocês está conectado com o ambiente externo. Ah, não, eu trabalho na governança, não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque se aumentar a ocupação, vocês vão ter mais trabalho. Vocês têm que se preparar, as coisas têm que ser bem como é que se diz? Vocês têm que compreender o mundo lá fora para poder trabalhar aqui dentro. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Orlando. Ele está resolvendo uma questãozinha aqui, mas vou passar o microfone para ele. Já resolveu duas. Eu vou pedir para ele, então, qual é a visão que ele tem sobre essa retomada do setor hoteleiro? Como é que ele está enxergando isso? E vou pedir para o Carlos Bernardo depois comentar com a situação dentro da Accor. Tem microfone aí para vocês também. Matheus, por favor. Carlos. Aqui está. Posso falar? Boa tarde, pessoal. Sei que vocês estão cansados já, né? Final de dia na equipe hotel, sempre já todo mundo meio esgotado. Então, eu vou tentar ser bastante breve, bastante objetivo. Até porque a informação boa está com o Carlos Bernardo, né? Que tem os números reais do que está acontecendo na hotelaria, de uma amostra extraordinária, né? A quantidade de hotéis que a Accor tem, né? Mas nós no FOB, não sei se todo mundo sabe o que é o FOB, mas o FOB é a Associação das Redes Hoteleiras, né? Diferentemente da BH, que reúne os hotéis independentes, o FOB congrega as redes hoteleiras. Não temos todas as redes, mas as principais redes estão no FOB. Então, isso permite que a gente faça uma série de coisas, dentre as quais levantar números, fazer estudos e saber como é que está o mercado, como é que foi no passado recente, qual é a perspectiva para o futuro. Então, estudos e números é uma das coisas que o FOB faz. E o que a gente viu nos estudos e nos acompanhamentos que a gente tem feito é que, sim, o Tito mostrou ali a evolução da taxa de ocupação, mas mostrou a taxa de ocupação comparado com 2021. Que nem é muito bom, né? Porque 2021 também estava ruim, 2020 estava pior ainda, né? 2021 começou a melhorar, mas 2021 também não foi grande coisa, né? A retomada começou no último trimestre de 2021 e agora nesse ano, né? Então nós no FOB comparamos com 2021, até para manter os estudos, a base dos estudos, mas nós estamos comparando também com 2019. Porque é a base pré-pandemia onde a gente deveria estar chegando, né? E o que a gente vê é que, se a gente analisar os 3 top lines que a gente chama, tá certo? As 3 coisas importantes, que é taxa de ocupação, diária média e RevPAR, sendo que o RevPAR é o mais importante. Por que o RevPAR é mais importante? O RevPAR é a receita gerada, tá certo? Eu sempre brinco o seguinte: se você tiver 100% de ocupação e não cobrar nenhum real de diária, você vai ter 0 de RevPAR. Se você tiver
0% de ocupação e cobrar R$1.000 a diária, você também vai ter 0 de REVPAR, ou seja, você não tem receita nenhuma. Então, a combinação da taxa de ocupação com a diária média que você consegue fazer, dá o REVPAR, dá a receita que você consegue fazer. Isso é que é importante, porque é aquilo que permite que o hotel consiga fazer caixa para fazer qualificação do pessoal, contratação do pessoal, reinvestimento no seu patrimônio, certo? Para melhorar, para modernizar, remunerar os seus investidores, os proprietários do hotel, porque senão também ele resolve transformar o hotel numa residência de idosos ou num prédio de escritório, porque se não ganha dinheiro. Então, geração de receita é a coisa mais importante. E o que a gente vê, respondendo à questão que o Tito colocou, o que a gente vê é que a taxa de ocupação em 2022, sim, ela já retomou completamente, ela está acima do que estava no mesmo período em 2019, ou seja, no período com dados fechados até julho deste ano, janeiro a julho deste ano, comparado com janeiro a julho de 2019, a gente tem aproximadamente 6 pontos percentuais acima da taxa de ocupação lá de antes da pandemia, ou seja, a demanda, a ocupação retomou de fato. A diária média ainda não retomou, e esse é um problema, porque quando ela não retoma, você tem 2 problemas. Você tem uma ocupação que está muito alta, que te gera mais custos variáveis, custos operacionais, tá certo? Você compra mais produtos, contrata mais mão de obra, gasta mais energia, tem mais manutenção, porque você está tendo uma ocupação muito grande, porque a ocupação retomou, e você, no outro lado, não consegue fazer receita, e mais do que isso ainda, você tem a inflação dos custos fixos e variáveis que está acontecendo. Então, esse é a gente fica contente que a ocupação está acontecendo, porém, se a diária média também não evoluir, você está no pior dos mundos. Você está tendo mais ocupação e não fazendo muita receita para fazer face aquilo que você tem que gerar de caixa para o hotel. Então, a diária média ainda está abaixo, então alguma coisa como quase 10% abaixo do que deveria estar, do pico mais ideal, o que faz com que o REVPAR esteja, no geral, eu estou colocando isso aqui como Hotelaria Brasil. Se você pegar São Paulo, por exemplo, o REVPAR está quase 15% abaixo ainda do que deveria estar. É um problema bastante grave. Por isso, toda a nossa ação no FOB, junto às redes e tudo mais, é para com relação aos budgets de 2023, de que seja um momento onde a gente consiga fazer os budgets já prevendo uma recuperação cada vez mais forte das diárias médias, e a gente tem dito o seguinte, olha, nós, gestores de hotéis, não seremos avaliados nesse futuro próximo agora pela nossa capacidade de aumentar a taxa de ocupação. A taxa de ocupação ela vai aumentar sozinha, até porque o que estava segurando a taxa de ocupação era o descontrole da pandemia e a falta de vacinação. Essas 2 coisas já foram resolvidas, graças a Deus. Então, a ocupação vai aumentar. Isso aí não vai ser obra e arte do gestor do hotel. A obra e arte do gestor do hotel é gerar receita, ou seja, o botão que está na mão dele é o da diária média. Então, isso que nós temos que fazer acontecer para o ano de 2023, os budgets, para que os hotéis fiquem saudáveis, o modelo de negócio fique saudável, os investidores tenham interesse em permanecer com seus ativos numa operação hoteleira e que nós todos possamos ter os melhores funcionários, os melhores colaboradores, remuneração adequada, quadros adequados, tudo aquilo que vem quando uma operação financeiramente está saudável dentro do hotel. Ok, muito obrigado, Orlando. Eu vou pedir então para o Carlos Bernardo fazer um comentário sobre essa recuperação que a gente está enxergando e já comentar como é que ele enxerga a questão de novas tecnologias aplicadas à hotelaria. Eu queria pedir esse favor para ele. Obrigado, Tito. Boa noite a todos. O que a gente está presenciando realmente é um aumento de diária média significativo, principalmente por conta do não mais compartilhamento de diárias e ocupações dos hotéis. A Accor mesmo parou de fazer isso fazem 3 meses para 4 meses, e é impressionante porque isso estimulou os gerentes gerais a aumentarem diária média. O que ocorre hoje, se nós eliminarmos o mês de fevereiro, aí janeiro, que teve a Omicron, a gente está com uma diária média na ordem de 8%, 10% acima de 2019. E uma ocupação de 2% abaixo de 2019, considerando aí sim a Omicron em janeiro e fevereiro. Então o mercado está bom. E o mercado, a gente entende que ele vai se manter bom até meados de julho do ano que vem. Por quê? Olhem isso aqui, pessoal. Esses são nossos clientes.
Da feira gera evento, que gera hospedagem, que gera almoço, que gera um monte de coisa. Todas as feiras estão com sobrecarga de participação. Todas. Se vocês falarem hoje com as empresas que recebem feiras, nenhuma tem espaço para atender até julho do ano que vem. Então, em São Paulo, a gente vai ter um bom momento aí, a não ser que venha realmente alguma coisa que a gente não está esperando. Fora isso, sim, vamos ter bons momentos, tanto de diária média quanto de ocupação. No entanto, a gente diminuiu o número de pessoas, de colaboradores de 2019 para 2022, na ordem de 12%. Então, a Josi está sofrendo. Por quê? Ela está tendo mais ocupação com menos gente para fazer os apartamentos. E aí, Tito, vem um pouco essa ferramenta. Um dos itens mais difíceis de controlar dentro do hotel se chama controle de enxoval, que é uma grana elevadíssima. Sai enxoval, vai para a lavanderia, volta enxoval, vai, volta. Se a gente não tiver um controle eficaz, a gente põe dinheiro para o ralo. Então, isso aí tem que ter um controle realmente absurdo. E com esse sistema, a Josi consegue fazer. Outra coisa é eu fazer a verificação dos apartamentos usados, apartamentos em manutenção, apartamentos fora de uso, né? Juntamente com as entradas, check-ins, check-outs. Isso também hoje ele é possível fazer através da ferramenta e não simplesmente através de um papel onde se anotava, né? Então, eu acredito que existem ferramentas que ajudam as equipes, né, a melhorar o seu performance, até porque eles estão com equipes reduzidas. Então, a gente tem que propiciar isso, porque eu acredito que não vai ter volta, pessoal. A quantidade de colaboradores e funcionários que a gente tinha em 2019, por UH, não volta. A gente experimentou a pandemia com o número, deu certo, tem alguns comprometimentos com relação a voice of guests, ou seja, qualidade, sim, existe isso, mas a gente vai ter que contornar, porque senão é como o Orlando comentou, de nada adianta eu ter altas ocupações, diária média que não teve a correção da inflação dos 3 últimos anos, de 2019 a 2021, e eu não tiver eficiência de custo, porque daí eu não vou conseguir distribuir para o investidor. E aí ele vai para outros segmentos de mercado. Então, só uma parte aí, Tito. Ótimo, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Josiane, né? Eu brinquei com ela que ela é a mais importante aqui hoje do palco aqui, né? Então, Josiane, como que a questão da falta de mão de obra, né? Gente qualificada e tudo mais, está afetando você? E como que, usando as ferramentas, você conseguiu manter um hotel como você tem lá, né? Operando com um nível de satisfação do cliente interessante? Boa noite. Primeiro, que nem você falou, a mão de obra, principalmente do Departamento de Governança, ela sofreu muito pós-pandemia, e aí eu consigo fazer essa mensuração junto com a tecnologia, porque como eu cuido de 2 hotéis, se a tecnologia não tiver ao meu favor, eu não consigo fazer a gestão. E com a Mark Consultoria, né, eu consigo fazer a verificação da produtividade da arrumadeira, o tempo real que ela gasta em apartamento saída limpa, em apartamento ocupado limpo, né, dentro da metragem das 2 unidades que eu trabalho. Eu consigo também ter mais confiabilidade, né, nas informações colocadas no relatório da arrumadeira. Eu evito o retrabalho da arrumadeira, passar o relatório de papel todos os dias quase a limpo, que uma vez que ela rasura, né, não pode ter rasura, porque precisa ser informações que passam confiança, que sejam confiáveis, porque são processos do hotel. Eu otimizo os processos, né, e eu aumento a produtividade da arrumadeira e consigo verificar em tempo real onde ela está, e eu consigo ter uma liberação de apartamento mais rápida, né? Então, ela limpa o apartamento, eu consigo acompanhar quais foram as saídas que elas fizeram, quanto o número de arrumação, quantos colaboradores que realmente eu preciso contratar pelo número de produtividade real delas. Eu consigo acompanhar a gestão da contagem de enxoval diária que vai suja para a lavanderia,
e eu consigo passar a informação também, a minha comunicação junto aos departamentos do hotel fica melhor, inclusive com manutenção e recepção. Muito legal. Aproveitando que você está falando, como que é o pessoal trabalhar com tecnologia? As suas camareiras que estão trabalhando com tecnologia, como que elas funcionam? Dá certo? É muito difícil para elas se adaptarem? Como que é isso? Para você, como foi? Então, eu conheci a ferramenta em 2018, sinceramente eu assustei, eu falei, como que a arrumadeira pega o relatório e vai conseguir mexer na ferramenta? Mas ela é uma ferramenta muito interativa, então a arrumadeira ela não precisa escrever. Quando abre a ferramenta, ela clica no status do apartamento e lá vai dando todas as diretrizes que ela tem que fazer. Então, se tiver uma OS, ela tira a foto da OS. Se ela quiser escrever, ela pode escrever, mas ela pode colocar a foto. Na realidade, é tudo cliques, né? É tudo no touch. Então, ela não precisa, ela não tem dificuldade. É uma ferramenta bem interativa para os colaboradores. Elas não sentiram dificuldade nenhuma. Essa é uma coisa chave para a gente, porque não adianta a gente ter uma coisa tão sofisticada que a gente não consegue usar, né? Eu, por exemplo, não sei dirigir uma BMW. É capaz de eu ficar olhando lá e não sair com o carro do lugar, né? Bom, eu estou fazendo aqui essa conversa com vocês. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta que eu já posso abrir para vocês. Eu gostaria de deixar aberto, né, para questões. Vamos lá. Muito obrigado, Marcelo. Perguntou? Lá, no fundo. Boa noite. O sistema integra com o PMS, desbravador, por exemplo? Sim, é possível integrar. Depende do PMS, mas a gente pode integrar sim. É possível. Outras perguntas? Vem cá, por favor. Só uma afirmação sobre a Josiane, que eu particularmente considero a governança o coração do hotel. Então, de fato, ela é uma peça fundamental que está aqui, né? Muito legal. Muito obrigado. Mais perguntas? Boa noite, vai para a Josiane. Eu gostaria de saber o tamanho das habitações que você tem lá nos 2 hotéis. E o que mais, se puder dar essa informação, claro, o que mais a sua camareira tem de atribuição além das OHs? Se as suas camareiras fazem outras coisas, se é possível fazer uma edição e colocar, por exemplo, no programa da MARC, áreas públicas ou incorporar um ASG, por exemplo, algo assim. Lá nas unidades que eu trabalho, o IBS ele tem 19 metros quadrados e o Budget tem 19 metros quadrados. E aí a ferramenta, sim, é possível você colocar nas áreas sociais do hotel. Então, cada área que a arrumadeira vai, ela consegue abrir via QR Code aquela área que ela vai estar fazendo a limpeza e também anexando foto de todos os locais que ela passou. Então, banheiro, salas de eventos, corredores de área de funcionário, tudo você consegue acompanhar ela em tempo real, a localização dela dentro do hotel. O microfone está ali atrás. Tudo bem. Como as novas tendências de 60 a mais, que é um mercado que ha crescido muito, eu sou já dessa geração, como se está adaptando nessa nova empreitada da hotelaria, porque é um segmento muito especial. Não? Porque tem 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais hoje. Ou como se adaptaria a própria proposta de serviços para esse público? O senhor está falando das pessoas com mais idade, é isso? Isso. Perfeito. O que você acha, Josiane? O Carlos Bernardo, conta para a gente, como é que você acha que vai... Olha, eu gostei muito da sua pergunta. Primeiro, porque eu entendo que a gente deva contratar pessoas com mais idade, já é a primeira coisa. E nem todo mundo está fazendo isso, até por conta da falta do mercado. Então, por que não absorver essas pessoas que estão ativas? Essa é a primeira coisa.
A segunda, com relação à sua pergunta, alguns hotéis se propõem a esse atendimento com mais segurança, né? Outros nem tanto. Hoje, a gente tem... A maioria dos hotéis utilizam apartamentos deficientes para atender o pessoal de mais idade, porque tem barra para não cair, né? Ele tem uma série de coisas para proteger, para ter uma segurança. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que fazer um apartamento específico para esse cliente, tá? É bem provocativa a sua pergunta. Eu adoraria ter um percentual dos meus hotéis oferecendo esse tipo de serviço, porque hoje a gente é deficiente. Quando eu falo a gente, é todo mundo, tá? Todo mundo é deficiente. A gente não tem apartamentos para atender as pessoas de 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. Não tem. Com propriedade, não. Deveríamos. Mas tem um aspecto que é importante, que é a área de serviços, não? Além de atendimento, não é? O serviço que você vai brindar para esse homem de 60... Porque 60, 70 anos não é para jogar do lado e falar, tem 60, não é? É verdade. 60, 70 anos não vai exigir. Todo o contrário, a gente exige. Muito bom. Muito obrigado. Tito, sabe o que é interessante? Diga. A gente tem mais atenção para os pets do que para o pessoal de tá complicado. Longevidade. Novas perguntas, por favor. Boa tarde. Quando se fala em tecnologia para a área de hotelaria, não tem como não encher os olhos, né? E claro. Aí, eu queria entender um pouquinho, você falou, Josiane, com relação à questão do controle com a parte de lavanderia. Como que funciona isso dentro dessa tecnologia? De enxovar o controle? Então, toda ferramenta, ela sem um acompanhamento e sem um treinamento, ela não tem eficiência. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa treinar nossas equipes para que a ferramenta ela seja utilizada a nosso favor. Então, você treinando a sua equipe, conscientizando a importância de usá-la com bom senso, todo o H que a arrumadeira entra dentro da própria ferramenta, ela consegue mensurar todos os itens de enxovais que ela retirou para enviar para a lavanderia. Então, é bem simples, é bem rápido, ela entrou lá, ela vai só clicando no mais, aumentando a quantidade de tudo que ela mandou para a lavanderia. Né, lá na minha unidade, eu consegui treinar a equipe, fiz o estudo, né, de 2 meses e as meninas conseguiram chegar nesse patamar de ter a conscientização da importância de usar a ferramenta ao favor dela. Que uma vez que ela usa bem a ferramenta, ela consegue ter a pessoa que tira o enxoval com mais agilidade no andar dela e ela também, querendo ou não, ela deixa de ter um trabalho de ir na rouparia, depositar enxoval, porque tem uma pessoa lá embaixo que está contando e separando o item. Então, elas conseguem mensurar dentro da ferramenta. No final do dia, você consegue ter lá mensurado total de toalhas, total de lençóis, totais de fronhas que foram retirados dentro das UHs limpas. Perfeito. Obrigada. Deixa eu aproveitar, eu mesmo vou fazer uma pergunta, Tito. Né? Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, Tito, pela montagem da mesa. Né? A gente tem aqui uma visão de gestão de todos os hotéis, né, que participam, né, de rede, que é uma coisa muito interessante ter no palco, junto com o prestador de serviço, junto com o gestor tático que olha para todos os hotéis em termos de resultado, e a governanta que opera em si. Então, a gente tem nessa mesa 4 perspectivas complementares e é raro de se ter isso numa mesa de debate. Então, parabéns porque foi tua montagem aí da tua sugestão de ter esse grupo de pessoas. Eu queria perguntar para o Bernardo se ele consegue já se apropriar, por exemplo, de fazer uma análise comparativa para produtividade e devolver isso como meritocracia para aquele que consegue um resultado melhor, comparando como que funciona, se você consegue tirar frutos para a gestão de pessoas com essa ferramenta. Bom, tu sabe, né, que a Accor é uma empresa bem grande, né? Então a gente precisa realmente ter ferramentas para fazer esse controle que tu estás fazendo.
A gente já está traçando algumas reuniões, já fizemos 2, na verdade, porque a gente sempre premia lá o garçom que vendeu mais, o recepcionista que vendeu um upgrade, que vendeu um early check-in, e a gente não pensa nas camareiras. A gente começou a discutir sobre isso, porque hoje a gente consegue ver por que a camareira fez em 20 minutos. Eu não estou dizendo que o certo seja fazer em 20 minutos, porque tem uma que vai demorar 30, mas aquele hóspede deixou uma bagunça ao apartamento. E aí ela, através da foto, ela vai identificar isso, para eu não prejudicá-la. Então, a gente já tem essas ferramentas de KPI, né, para poder fazer esse levantamento. Não temos ainda, mas já estamos conversando sobre esse assunto. Ok, tem mais uma pergunta ali, e nós estamos... Tem 2, né? Uma aqui e uma ali. E... Quer comentar já? Olá, boa noite. Eu queria perguntar para a Josiane algumas informações práticas do seu dia a dia. Mais ou menos quantos apartamentos você espera que uma camareira que trabalha com você limpe? Quanto tempo mais ou menos ela gasta por apartamento? E para além do aplicativo, falando do material humano, o que otimiza o seu trabalho, o trabalho das camareiras no dia a dia? Quais táticas técnicas você usa que você acha que otimiza esse trabalho delas? Então, a tecnologia é uma, porque isso gera retrabalho para mim e para elas. E o que eu espero é que elas tentem limpar a meta de apartamento que a própria empresa estipula para a gente, né? Porque, às vezes, quando você fala de qualidade versus produtividade, as 2 coisas elas não conseguem andar juntas, né? Então, você precisa ter um planejamento, que isso a tecnologia consegue te ajudar bastante, onde que você consiga não prejudicar a sua operação versus a sua ocupação, e também que você também não sobrecarregue sua equipe, porque uma vez que você sobrecarrega muito a sua equipe, a sua qualidade ela vai diminuindo. Então, por isso que a ferramenta ela é essencial, né, no meu dia a dia lá, por isso eu consigo mensurar, trabalhar melhor a gestão da minha equipe, porque eu consigo mensurar quantas arrumações que a arrumadeira consegue fazer versus quantas limpezas que ela consegue fazer. Eu consigo ter o período real de quanto que média elas gastam por apartamento, e eu consigo saber isso por arrumadeira. Então, eu vou ter lá a Jéssica, eu sei que a Jéssica ela fica mais tempo no apartamento, né? Isso, a ferramenta me consegue fornecer isso. Então, a Jéssica é uma arrumadeira que, de repente, eu preciso otimizar e dar um número menor de saída para a Jéssica. Então, a ferramenta ela consegue me ajudar nessa questão e otimizar mais o meu tempo de trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Tem ali? Você quer comentar agora, Orlando? Vamos lá. Josiane, queria saber que técnica você usa para motivar as suas funcionárias a utilizar as ferramentas de forma adequada, porque que nem o começo da palestra foi sobre a dificuldade de ter uma mão de obra qualificada. Então, hoje, na empresa que eu atuo, a gente usa a ferramenta para manutenção. E eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação, de para que eu vou fazer isso? O que vai mudar na minha vida? E mesmo a gente falando, mostrando casos, mostrando explicações, não teve uma aceitação tão grande assim e tem um corpo mole de usar a ferramenta. Então, já que é um sucesso, qual é a técnica aí, dá a dica? Na realidade, nada no início é um sucesso, né? Igual quando você tira o rodo, que a arrumadeira limpava o apartamento, e você fala, a partir de amanhã você vai usar o mop lá, você vai usar o mop pó, você não vai usar mais o rodo com o pano de chão. A arrumadeira ela tem uma resistência e ela fala para você, nossa, é o pano com o rodo que limpa o chão. A mesma coisa acontece quando a gente vai implementar essa tecnologia. Ela vai falar, nossa, mas o plano é tão fácil. Nossa, por que você vai inventar esse negócio de celular? Meu Deus. Né? Então, assim, também é tudo com treinamento, você apresentando dia a dia a eficiência da ferramenta, você mostrando para ela que, nossa, todo dia você passa o plano a limpo. Depois da ferramenta, você não vai precisar passar o plano mais a limpo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, até você realmente conseguir conscientizar ela da importância da ferramenta. Você mostrando com números, com evidências, né? Mas, assim, você não consegue realmente virar a cabeça da arrumadeira de um dia para a noite. Olha,
hoje você usava um relatório e amanhã você vai usar um celular. Isso realmente não acontece, mas depois que elas passam a usar e você todos os dias ali conversando com aquele jeitinho nos briefs de manhã, sinalizando e trazendo, acho que o lado positivo, elas conseguem verificar e ver a eficiência e ver que é tudo a favor delas. Mas realmente existe esse trabalho de treinamento, de aceitação. Tá bom? Muito obrigado. O Orlando tem um comentário que ele gostaria de fazer aqui. Eu vou fazer 2, então, agora. A dica, tá? O que a gente sabe é o seguinte, o ser humano não gosta da inovação, certo? Nós todos. Mas a gente não gosta da inovação. Porque a inovação traz junto o medo. Né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu estava fazendo desse jeito, apareceu essa novidade, a inovação dá medo. A dica é, você tem que conseguir dar confiança para que a pessoa vença o medo, tá certo? Não tem jeito, é isso aí. Você vai aos poucos fazendo com que ela vai... É que nem quando você compra um celular novo, né? Dá o medo, né? E agora? Se eu apertar aqui, será que vai apagar tudo que eu fiz aqui até agora? A inovação é assustadora, né? Mas é assim mesmo, mas evolui. Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte, da importância das camareiras, como foi falado aqui no começo, né? A gente passou por um estresse danado, nós todos, né, na vida, né? A pandemia foi um estressor, assim, como nós nunca vivenciamos, jamais, tá certo? Foi um negócio que ficou batendo na nossa cabeça o seguinte, eu vou morrer, tá certo? É isso que estava sendo batido na nossa cabeça. Então, é um estresse enorme. A partir desse estresse muito grande, nós nos metemos numa situação de tomar todos os cuidados possíveis, às vezes até exagerados, para a correlação, porque a gente não sabia a extensão do negócio, é natural que você tome todos os cuidados possíveis. O ser humano, depois que passa uma situação de estresse dessa, ele tende a voltar à vida normal. Não por acaso, ninguém está usando máscara aqui agora, tá certo? Então, você vai voltando à sua vida normal. Mas no estresse do tamanho que nós passamos pela pandemia, por mais que nós voltemos ao normal, alguma coisa vai ficar de legado. Algum temor, algum grilo vai ficar ali na nossa cabeça. E um deles tem tudo a ver com as camareiras. Por quê? Porque todos nós hoteleiros estabelecemos protocolos sanitários, certo? O FOB, inclusive, fez um protocolo sanitário para que as redes associadas pudessem se usar se elas não tivessem protocolo próprio. A Accor tinha protocolo próprio, mas todas as redes têm protocolos próprios. Nós fizemos um oficial com a assessoria da Marc, tá certo? Com o Marcelo Boeger também participou disso, e com o chancela da Faculdade de Medicina da USP. Isso daí está disponível no FOB, até para a hotelaria independente usar, se quiser utilizar, porque é um protocolo oficial, né? O que fica de legado? Fica de legado o seguinte, hoje, principalmente nos hotéis corporativos, que é a grande oferta das redes hoteleiras, quando você faz os contratos com empresas, com corporações, com companhias aéreas e tudo mais, e você disponibiliza lá na tua oferta que você tem um protocolo sanitário, que você cumpre esse protocolo sanitário, quando essas pessoas se hospedam no seu hotel, talvez uma coisa que ele, antes da pandemia, que não tinha o protocolo sanitário, que você não divulgava protocolo sanitário, ninguém pensava nisso, ele talvez deixasse passar. Hoje, talvez ele não deixa passar, certo? Se ele é um hóspede, entrar no quarto e de repente você diz que tem protocolo sanitário, tem um lacre na porta, que você rompe o lacre, tem tudo isso, ele entra lá, vou pegar uma coisa hipotética, idiota, e ele entra lá e de repente, em cima da mesa de cabeceira, tem uma mancha enorme, ele fala, bom, o protocolo aqui é mentira. Porque não é possível que a camareira não viu esse tipo de coisa aqui, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Ele talvez não reclame, aquilo lá não vai importunar muito, mas provavelmente na empresa dele ele vai falar, o protocolo que aqueles caras falaram que tem lá, não sei se tem não, porque aconteceu esse tipo de coisa, tira fotografia, manda lá para a empresa, tá certo? Quem pode dar garantia do cumprimento desse protocolo está praticamente inteiro na mão da camareira. Certo? Então, a camareira é ponto fundamental nessa nova vida pós-pandemia na hotelaria. Muito bem. Excelente. Excelente. Eu falei durante todas as minhas falas aqui, da importância das equipes operacionais
exatamente para fazer essa entrega ser consistente. Nós prometemos, assumimos compromissos com o nosso cliente, e quem faz essa entrega? Somos nós que estamos na operação. A camareira, ela é responsável por cuidar, por zelar, por entregar o que nós prometemos com consistência, com qualidade, seguindo padrões, seguindo protocolos, né? E sim, aí entra o nosso grande desafio como líderes e responsáveis por grandes equipes operacionais, por tantas pessoas. É aquele trabalho que só tem começo e que nunca tem fim. Treinar todos os dias. O treinamento tem que ser contínuo, o trabalho é incansável, sim, mas é a única forma que nós vamos ter de ter o resultado satisfatório que a gente deseja ter. Então, muito bem colocado aqui todas as falas, muito bem colocada a visão do Orlando Souza. Nós criamos um protocolo também na pandemia que tratava somente enquanto todas as empresas e instituições trataram de todas as políticas de distanciamento, nós tratamos da camareira dentro do apartamento, de todos os processos operacionais que ela precisava realizar para higienizar, limpar, arrumar, o produto químico, o EPI que ela tinha que usar. Então, nós também disponibilizamos, e está ainda disponível esse material, que é o manual de housekeeping. Nós sabemos muito mais sobre a Covid hoje. Mesmo assim, tudo que está naquele protocolo são protocolos e são procedimentos que nós, na hotelaria, já deveríamos utilizar se nós queremos sair do improviso e do processo artesanal doméstico. Então, vamos adotar um processo profissional de forma que ele possa ser multiplicado e que todos possam dar o tom profissional que as empresas hoteleiras precisam ter. Certo? Então, gente... Eu queria agradecer você, então, agradecer os painelistas aí, Carlos Bernardo, a Josiane e o Orlando, que deram para a gente todas essas informações e permitiram a gente fazer um trabalho aqui muito bacana. Agradecemos a vocês, a ABG, e esperamos encontrar vocês o ano que vem, e todos vocês aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.